Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando. E a gente vai falar hoje sobre um filósofo racionalista, que é a continuação da aula anterior sobre a chamada metafísica moderna. E o primeiro deles que eu prometi para vocês, que a gente ia conversar, é o René Descartes. René Descartes é um filósofo racionalista, pré-iluminista, que vive ali no final do século XVI e que vai produzir uma filosofia que vai revolucionar a maneira de se entender a realidade para a época. A primeira coisa que o René Descartes vai apontar é que quando a gente está dormindo, quando a gente está sonhando, a gente tem a impressão de que a gente está acordado. A gente tem a impressão de que o mundo do sonho ele é um mundo real. Tanto que às vezes a gente acorda se movimentando como se estivesse se movimentando no sonho. E aí, o que o Descartes quer apontar com isso? Que quando a gente está num pesadelo, parece que tudo é muito verdadeiro e isso indica que talvez as nossas impressões dos sentidos elas não possam ser confiáveis. O que ele está apontando? Que o que a gente sente quando está num pesadelo, o que a gente sente quando está sonhando, são os nossos sentidos aflorando, são as nossas sensações. E é por isso que a gente acredita estar no mundo sensível, a gente acredita estar acordado, a gente acredita estar no mundo que a gente chama de mundo real. E aí ele está dizendo que, olha, as coisas elas não são bem assim. A gente tem essa noção de que os sentidos podem nos enganar. E aí, por isso, ele vai dizer que os enganos provenientes das impressões dos sentidos e de crenças não refletidas são perigosos para a produção do conhecimento. E o que ele está criticando? Ele está criticando toda a escola filosófica anterior a ele, que tem por tradição a noção daquilo que eu consigo imprimir do mundo à minha volta e como eu consigo compreender o mundo à minha volta. Porque tem que lembrar que a metafísica está sempre preocupada em como a gente compreende o mundo, qual a natureza do nosso conhecimento. E aí o Descartes vai apontar aqui: penso, logo existo, ou cogito ergo sum, que é a ideia de que eu não posso ter certeza de nada sobre o que eu sinto, de nada sobre o que eu acredito saber e de nada sobre a tradição arraigada do conhecimento. A única coisa que eu posso ter certeza, e aí como eu falei no começo, ele é um filósofo racionalista, a única coisa que eu posso ter certeza é que eu penso. Por que ele vai apontar que a única coisa que eu posso ter certeza é porque eu penso? Porque para o Descartes, e só existe um método seguro de se produzir o conhecimento. E não é pensando, é duvidando, é colocando em xeque um conjunto de crenças e tradições que contribuíram para que a filosofia chegasse até onde ela chegou. Não só a filosofia, mas todo o conhecimento que a gente acreditava ser seguro. E aí ele vai dizer que eu posso duvidar de todas as coisas, mas tem uma coisa que é indubitável, tem uma coisa que não pode ser duvidada, que é a dúvida. Se eu estou duvidando da minha própria dúvida, eu estou duvidando. E ao estar duvidando, eu estou pensando. E se eu penso, eu existo. Quando eu digo eu existo, eu não estou falando do meu corpo físico. Quando Descartes diz se eu penso, eu existo, eu não estou falando do meu corpo físico, porque essa é uma impressão dos meus sentidos e eu posso estar errado nisso. Mas que a minha consciência existe, isso eu posso provar. Porque se eu penso, eu existo. Por isso que o Descartes ele vai ser um expoente para outro filósofo que vai vir depois, que é o David Hume. Por que o Descartes vai ser um expoente? Porque, segundo Descartes, ao colocar em dúvida todo o conhecimento proveniente dos sentidos e da tradição, ele vai contribuir para entregar outros filósofos e que essa contribuição vai levar a o que as coisas são e o que é possível conhecer. Porque se eu duvido de tudo, eu não posso ter certeza sobre nada e nem sobre aquilo que eu acredito saber. Tanto que a primeira noção estabelecida pelo David Hume vai ser a de que nós, como indivíduos pensantes e racionais, nós não sabemos nada. Não existe conhecimento seguro. O que ele vai apontar é que a gente, na verdade, tem uma crença na causalidade. Ou seja, a gente está tão acostumado pelo hábito a experimentar determinadas vivências
que a gente já presume que essas vivências levarão a uma outra consequência. Então a gente, por conta do hábito, sempre liga uma causa a uma consequência, mesmo que ela não seja um fato. Então, por exemplo, eu saí à rua e ao sair à rua eu piso num buraco. Eu, consequentemente, vou cair. Essa noção de que ao pisar num buraco eu vou cair, já presumindo que eu vou cair, nada mais é o hábito de ter vivido essa experiência direta ou indiretamente. Então o que o David Hume está dizendo? Que quando a gente acha que sabe de uma coisa, a gente literalmente acha que sabe de uma coisa. Porque não existe um conhecimento seguro. O conhecimento ele não é previsível. O que a gente faz é um conjunto de deduções. A gente pega uma causa e por ter vivido já essa causa que é associada a uma consequência, ou seja, todo mundo que pisa num buraco distraído, cai. Eu associo essas duas coisas. E é por isso que ele vai apontar aqui. Tudo que acreditamos saber é decorrente de mero hábito de associar a causalidade das consequências. Aliás, a causalidade das coisas. Ou seja, causa e consequência. Por isso que ele vai dizer que não existe conhecimento seguro. Quando ele diz que não existe conhecimento seguro, ele está dizendo que tudo aquilo que a gente acredita saber não pode ser provado empiricamente. Porque na maioria das vezes ou a gente está prevendo, ou a gente está deduzindo, ou a gente está criando por hábito a noção de causa e consequência. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa manda mensagem aqui no direct e valeu, gente!